Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cultura Nostálgica, o seu portal para as memórias mais queridas do mundo da música, do cinema e do entretenimento. Hoje temos uma história especial, que atravessa décadas de canções que marcaram gerações. Aos 83 anos, o icônico cantor Julio Iglesias fez uma revelação emocionante que tocou o coração de fãs ao redor do mundo. Ele confessou que, apesar de uma vida repleta de sucessos e muitos amores, houve uma que se destacou como o grande amor da sua vida. Hoje vamos mergulhar na vida desse gigante da música romântica, descobrir quem foi essa musa inspiradora e descobrir como ela influenciou não apenas na sua vida pessoal, mas também a sua carreira artística. Então se prepare para uma jornada sentimental, cheia de nostalgia e belas melodias. Vamos lá? Julio Iglesias tem sido uma figura icônica no cenário musical espanhol, encantando multidões ao redor do mundo com a sua inconfundível voz e presença magnética. Além do seu legado musical, a vida amorosa do cantor, que recentemente celebrou seus 83 anos, também tem recebido ampla cobertura midiática. Conhecido por suas numerosas relações amorosas, Julio Iglesias teve o seu nome associado a inúmeras mulheres ao longo dos anos. Embora tenha se casado apenas com Isabel Preisler e depois com a sua atual esposa, Miranda Hirschburger. A vida romântica do cantor tem fascinado o público, né? Mas quem realmente conquistou seu coração? Essa questão continua a intrigar muitos dos seus fãs. Para compreender melhor a sua trajetória romântica, é essencial, primeiro, examinar a sua ascensão ao estrelato e como seu contexto familiar influenciou as suas relações pessoais. Nascido em Madrid, em setembro de 1943, Julio cresceu em um ambiente de privilégio e influência. O seu pai, um distinto ginecologista, não só foi responsável por trazer muitos madrilenhos ao mundo, mas também teve um papel decisivo no nascimento de Julio, através de uma cesariana, um fato notável, mencionado no livro Ines Ayas, de Julio Iglesias Jr. History, por Elina Furman e Leia Furman. A família Iglesias gozava de grande prestígio e riqueza, o que isolou Julio das dificuldades econômicas que muitos espanhóis enfrentaram, especialmente durante a crise econômica de 1946, provocada por tensões comerciais com os Estados Unidos. A influência e o status da família Iglesias não apenas garantiram uma vida confortável para Julio, mas também lhe proporcionaram oportunidades únicas, projetando uma imagem de sucesso e idealismo. Julio, refletindo sobre o impacto do seu pai na comunidade, certa vez comentou sobre a quantidade de bebês que o seu pai ajudou a nascer, sugerindo que eles poderiam encher a Plaza de Touros de Madrid. Através desse cenário de privilégio e influência, Julio Iglesias desenvolveu a sua carreira e a sua vida amorosa, uma narrativa que se entrelaça com seu legado musical e continua a cativar fãs e críticos até hoje. A relação entre os pais de Julio Iglesias foi tumultuada e marcada por conflitos persistentes, muitos dos quais giravam em torno das infidelidades do pai. Como descrito na obra Ines Ayas, o ambiente familiar era complexo, com Julio aliando-se mais com seu pai, enquanto que o seu irmão Carlos tendia a apoiar a mãe. Apesar dos desafios e do amor diminuído, o casal optou por permanecer juntos pelo bem dos filhos, enfrentando juntos as adversidades enquanto tentavam manter um lar. Essa atmosfera de constante tensão doméstica inevitavelmente impactou Julio e o seu irmão Carlos, complicando ainda mais a relação entre eles durante a juventude. Os dois irmãos frequentemente se encontravam em desacordo, lidando com mal-entendidos e também conflitos, que refletiam as turbulências do lar. Além das questões familiares, Julio Iglesias se destacava em outra área, o esporte. Contrariando as expectativas acadêmicas modestas, ele brilhou no futebol, mostrando um talento excepcional no campo. Conforme documentado na sua biografia, ele era conhecido por sua determinação e habilidade, características que o tornaram uma figura popular entre os seus colegas. A sua habilidade era tão notável que, ainda adolescente, Julio conquistou uma posição como goleiro do Real Madrid. Acredita?
um feito que ampliou ainda mais o seu reconhecimento entre os jovens atletas. No entanto, a trajetória promissora de Julio no futebol foi tragicamente interrompida por um grave acidente automobilístico. O acidente ocorreu quando ele estava voltando para Madrid, depois de uma temporada de férias com os amigos. Celebrando um jogo bem-sucedido, o grupo acabou se envolvendo em um desastre no caminho de volta. Esse evento traumático obrigou Julio a enfrentar um longo período de recuperação, alterando drasticamente o curso da sua vida e também da sua carreira. Ao perderem o controle durante uma curva apertada, dirigindo a velocidades superiores a 100 km por hora, ocorreu um terrível acidente de carro. Por sorte, os envolvidos sofreram apenas ferimentos superficiais. Contudo, as verdadeiras consequências do sinistro se revelaram com o tempo. De início, Julio acreditou que poderia seguir a sua carreira de futebol, mas não demorou para que começasse a sofrer de intensas dores musculares, que se agravaram progressivamente. A situação culminou em uma cirurgia na coluna, para aliviar a dor crônica. Refletindo sobre essa época difícil, Julio compartilhou o quão angustiante foi. Ele disse assim: "Foi provavelmente o período mais difícil que eu já enfrentei." Ele confessou também ter temido pelo seu futuro e pela realização do seu sonho de ser jogador de futebol. Um medo que se intensificou quando, após a operação, ele experimentou uma paralisia temporária, deixando a sua recuperação em dúvida. Os médicos inicialmente não tinham certeza se ele conseguiria andar de novo. Durante esse período turbulento, Julio encontrou conforto em uma válvula de escape na música, se dedicando à guitarra. Além disso, ele decidiu investir em sua educação, matriculando-se na faculdade de Direito. Embora não fosse um aluno brilhante, a sua inteligência era suficiente para ser aceito e ele continuou a perseguir as suas ambições no futebol, equilibrando-as com os estudos. Esse equilíbrio foi mantido até que o acidente de carro alterasse drasticamente a sua trajetória de vida. Julio Iglesias enfrentou a difícil decisão de interromper os seus estudos acadêmicos. Mas em 2001, cerca de 35 anos após deixar a universidade, ele tomou uma atitude inesperada ao decidir fazer o exame final que havia adiado por décadas. Esse gesto foi motivado pelo desejo de honrar um sonho do pai, e anos antes havia expressado preocupação com a conclusão acadêmica do filho. Julio confessou: "Eu fiz isso pelo meu pai. Alguns anos atrás me questionou se eu não me sentia envergonhado por nunca ter terminado." Contrariando as expectativas, ele foi aprovado no exame e obteve o seu diploma de Direito. Paralelamente, a jornada musical de Julio Iglesias foi marcada por desafios, apesar do seu talento nato. Em uma entrevista, ele destacou a importância da disciplina para o sucesso, refletindo sobre os obstáculos iniciais da sua carreira. Ele disse assim: "A minha trajetória sempre exigiu mais esforço, o que me fez entender que a disciplina seria o alicerce para o meu futuro." Ele manteve essa filosofia mesmo aos 75 anos. Bom, depois de reconhecer que a carreira no futebol não era mais viável devido ao seu acidente, Julio redirecionou seu foco completamente para a música. Ele se aventurou no cenário musical, se apresentando para públicos inicialmente desconhecidos e, com o tempo, conquistando reconhecimento pelo seu carisma e a sua voz excepcional. Apesar do sucesso alcançado, Julio manteve-se humilde e trabalhador, consciente de que o talento por si só não bastava. Era necessário um compromisso contínuo e diligente para sustentar a sua carreira e permanecer relevante na indústria musical. Um momento decisivo na carreira foi a sua participação em um festival de música, que ampliou significativamente a sua fama. A ascensão de Julio Iglesias na indústria musical começou com a sua vitória no Festival Internacional da Canção de Benidorm, nos anos 60, um marco fundamental, conforme descrito em Ines Ayers, uma obra de Julio Iglesias Jr. Antes mesmo da sua participação no festival, o cantor já tinha despertado o interesse da indústria ao enviar as suas músicas para várias gravadoras. A Columbia Records acabou notando o seu talento e lhe ofereceu uma oportunidade de se apresentar no renomado Festival Internacional da Canção de Benidorm. Em 1968, Julio não só participou, mas também conquistou o prêmio máximo, o que impulsionou a sua carreira, atraindo uma grande base de fãs e iniciando a sua trajetória lendária na música. Julio Iglesias é considerado o cantor espanhol de maior sucesso comercial no mundo e um dos artistas mais vendidos da história da música, com mais de 150 milhões de discos vendidos em 14 línguas diferentes. A sua carreira notável inclui
a realização de mais de 5.000 concertos, alcançando mais de 60 milhões de pessoas em 5 continentes. Em abril de 2013, foi induzido ao Salão da Fama dos Compositores Latinos, consolidando ainda mais o seu legado. Em 1983, ele já tinha feito história ao gravar músicas em mais idiomas do que qualquer outro artista no mundo. E em 2013, foi reconhecido como o artista masculino latino mais vendido de todos os tempos. O seu apelo internacional é vasto, tendo sido nomeado o artista internacional mais popular na China em 2013 e detendo recordes de vendas em países como Brasil, França, Itália, Espanha, onde vendeu impressionantes 23 milhões de discos. Ao longo de toda a sua carreira, Julio Iglesias acumulou inúmeros prêmios prestigiados, incluindo o Grammy Latino, Grammy da Música Mundial, prêmios Billboard de Música, prêmios American Music e prêmios Lo Nuestro. Ele também foi homenageado com a Medalha de Ouro ao Mérito nas Belas Artes na Espanha e também a Legião de Honra na França, além de ser reconhecido pelo seu trabalho filantrópico como embaixador especial da Unicef para as artes cênicas desde 1989. Desde 1985, Julio Iglesias possui uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, um reconhecimento do seu impacto duradouro no mundo da música. Apesar do sucesso profissional, a sua vida amorosa apresentou seus próprios desafios. Famoso por seu charme, frequentemente comparado ao Sinatra espanhol, Iglesias projetou uma imagem de elegância e sofisticação que cativava a todos, especialmente as suas numerosas admiradoras. O seu estilo flertador era bem conhecido, viu? Naqueles dias, eu era um garoto do rock and roll, ele recordou, refletindo sobre a sua adaptação ao estilo de vida de uma estrela em ascensão. A fama de mulherengo de Julio logo rivalizava com seus sucessos musicais, tornando-se um assunto tão comentado quanto as suas canções nas paradas. Havia rumores de que ele havia se envolvido com cerca de 3.000 mulheres. 3.000 mulheres. Uma alegação que ele nega com humor. Os britânicos começaram com isso. Ele brincou, recordando como seu empresário reagiu aos exageros da mídia britânica. Eu disse para ele, não conte a verdade para ninguém. Em 2014, ele brincou dizendo que o número poderia ter aumentado para 20.000, mas foi rápido em esclarecer que não levava a sério essas contagens. Eu tenho muito respeito pelas mulheres. Aprendo com elas. Adoro-as, afirmou ele. Apesar da sua natureza sedutora, Julio sempre fez uma clara distinção entre a fantasia e a realidade. Pai de 8 filhos, ele sublinhou a importância das suas relações significativas. Mas você não pode simplesmente ir de porta em porta dizendo, olha, o que os jornais dizem não é verdade, refletiu ele com um misto de diversão e resignação sobre a contínua fascinação pública com a sua vida amorosa. O seu verdadeiro amor surgiu em 1970, logo após assinar com a sua primeira gravadora, quando conheceu Maria Isabel Presler Arrastia. Isabel, uma jovem socialite, modelo, jornalista filipina, estava fazendo a sua estreia na revista Olá sem hesitar. Iglesias a convidou para um concerto de Juan Pardo, um evento que se revelou decisivo para ambos. Apenas 7 meses depois, ele surpreendeu a todos ao anunciar o seu casamento com Isabel, que estava grávida. Isso aconteceu em janeiro de 1971. Com o casamento, ele não apenas se tornou esposo, mas também deu as boas-vindas à sua primeira filha, Maria Chavelli Isabel, que estava destinada a seguir a carreira jornalística da sua mãe, marcando o início promissor para sua crescente família. Julio José chegou ao mundo em 1973, seguido por Henrique Miguel em 1975, completando assim a família de 3 filhos. Henrique Miguel não era outro senão o futuro astro da música pop, Henrique Iglesias, que forjaria o seu próprio legado no universo musical, embora enfrentando adversidades e um relacionamento tenso com seu pai. Durante esses anos, a família passou por períodos turbulentos, com Julio viajando constantemente pelo mundo, promovendo a sua carreira musical em ascensão, que capturava a admiração e o amor de fãs do mundo todo. A esposa, Isabel, lutava com a constante ausência do marido, o que trouxe tensões crescentes para manter um ambiente familiar estável, enquanto Julio atendia aos seus compromissos profissionais. Embora a família frequentemente aparecesse nas capas de revistas e jornais internacionais, por trás do brilho e glamour, uma amarga verdade se escondia. O casamento de Julio e Isabel estava ruindo. Incidentes com mulheres desconhecidas atendendo chamadas de Isabel para o quarto de hotel de Julio exacerbaram a situação, levando-o a romper o silêncio. Em 1979, Julio e Maria Isabel decidiram se separar, formalizando a anulação do casamento no ano seguinte. Isabel permaneceu na Espanha com os filhos,
enquanto Julio estabeleceu residência em Miami, Estados Unidos. Esse evento sinalizou uma nova fase na vida de ambos, abrindo caminho para futuras relações e um segundo casamento que viria para Julio. Em um destino longínquo, em dezembro de 1990, o distinto cantor espanhol Julio Iglesias se encontrou com Miranda Hinsburger, uma secretária holandesa e modelo publicitária ocasional de 25 anos, no aeroporto de Jakarta, na Indonésia. Julio, então com 47 anos na época, e ainda se recuperando do divórcio com Isabel após 7 anos de matrimônio, foi cativado por Miranda, que estava entre uma multidão de fãs, sem perder tempo. Ele a convidou para o seu concerto naquela noite. Após o espetáculo, Julio surpreendeu-a com um convite para acompanhá-lo na sequência da sua turnê, que passaria por locais exóticos como Kuala Lumpur, Singapura e Tóquio. Após uma breve reflexão sobre essa proposta inesperada, Miranda aceitou o convite, marcando o início de um relacionamento que alteraria significativamente ambos os seus destinos. Miranda, oriunda de uma família simples de Leymunder, uma pequena vila no sul da Holanda, cresceu em condições modestas. Ela e sua família residiam em uma casa flutuante, enfrentando desafios financeiros constantes. Apesar das adversidades, Miranda concluiu o ensino médio e seguiu para o curso de secretariado executivo, o que complementou com atividades de modelo para ajudar no sustento. Após a turnê na Ásia, onde conheceu e se apaixonou por Julio Iglesias, Miranda voltou a Roterdã com a intenção de retomar a sua vida. No entanto, as constantes ligações de Julio e o amor que crescia entre eles a levaram de volta para ele. Em 1991, ela decidiu mudar-se permanentemente para India Creek, a residência de Julio em Miami, onde foi calorosamente acolhida pelos 3 filhos do seu casamento anterior. Discreta e com um perfil baixo, Miranda se tornou uma figura estabilizadora para Julio, assumindo não apenas o papel de madrasta para os seus filhos, mas também de mãe para os 5 filhos que o casal teve juntos: Miguel Alejandro, Rodrigo, as gêmeas Victoria e Cristina e Guilhermo. 20 anos após o seu encontro, em agosto de 2010, Miranda e Julio celebraram a sua união em uma cerimônia privada na propriedade 4 Lunas de Julio Iglesias, em Marbella, um lugar de beleza serena com mais de 400 hectares, que inclui uma capela e oferece vistas deslumbrantes do Mediterrâneo. O local, antes pertencente ao renomado toureiro Curo Romero, foi escolhido pelo casal por seu amor pela Espanha e pela felicidade que encontraram em Marbella. A celebração íntima contou com a presença apenas dos seus filhos e funcionários. Miranda vestiu 2 elegantes trajes de algodão e renda, desenhados por Oscar de la Renta, refletindo a beleza do evento que culminou com o corte de um bolo nupcial tradicional, um beijo emocionante e o lançamento do buquê, incluindo as mulheres presentes em um gesto de compartilhamento e alegria. Julio resumiu seus sentimentos sobre a sua jornada com Miranda, expressando gratidão e amor profundos, reafirmando seu compromisso e admiração por ela ao longo dos anos. Miranda se tornou um pilar de estabilidade e foco na vida de Julio Iglesias, transformando profundamente a sua perspectiva e direção. Julio frequentemente expressa a sua admiração por ela, celebrando-a em momentos especiais como aniversários e aniversários de casamento, através de publicações carinhosas nas redes sociais. Em uma entrevista reveladora, Julio destacou o impacto significativo de Miranda em sua vida. Ele disse assim: "Realmente, sem Miranda, minha mente não estaria tão voltada para o futuro quanto hoje. Eu estaria preso ao presente, talvez até perdido nas memórias do passado." Essas palavras ressaltam o papel crucial que Miranda desempenhou em reorientar Julio para um futuro promissor, ajudando-o a se desviar de uma possível fixação pelo passado. Recentemente, Julio e Miranda adotaram um estilo de vida pouco ortodoxo ao escolherem residir em casas separadas. Miranda permanece em India Creek, Miami, com os filhos do casal, enquanto Julio vive na República Dominicana, uma escolha que reflete seu vínculo com o local. Apesar da separação física, eles mantêm um relacionamento sólido e estável. A conveniência de um avião privado permite que ambos viajem com facilidade entre as suas residências, fortalecendo continuamente a sua conexão. Esse arranjo residencial reflete a importância da independência em seu relacionamento, um valor que Miranda compreende e respeita desde o início. Julio faz questão de reiterar o seu amor e admiração por Miranda, referindo-se a ela como a mulher da minha vida em várias ocasiões. Em outubro de 2022, durante o aniversário de 57 anos de Miranda, Julio usou as redes sociais para manifestar o seu amor e gratidão, destacando seus 32 anos de união
com palavras de afeição e apreço. A homenagem não só reafirma o seu compromisso, mas também ilustra a força e a durabilidade do seu vínculo. Julio Iglesias descreveu a escolha de se casar em Marbella, revelando o seguinte: optamos por este local porque tanto minha esposa quanto eu nutrimos um profundo amor pela Espanha. E é aqui, em nossa residência em Marbella, que encontramos a nossa maior felicidade. Para muitos, o casamento pode ter ocorrido tardiamente, mas para o casal, o time foi ideal. Julio disse assim: não foi simplesmente porque nos conhecemos há 2 décadas que decidimos nos casar agora, mas porque sentimos que este era o momento perfeito. Foram 20 anos repletos de emoções, de admiração profunda um pelo outro, de inúmeros momentos maravilhosos. 20 anos que eu escolheria viver novamente, refletindo ele sobre o significado da sua união. Miranda tem sido uma influência estabilizadora na vida do cantor, trazendo um foco renovado para suas aspirações e visões de futuro. De forma consistente, Julio manifesta sua admiração pela sua esposa, destacando sempre a força do seu vínculo através de mensagens públicas repletas de muito carinho e de muito amor. Enquanto Julio Iglesias segue a sua impressionante jornada pessoal, a sua relação com Miranda se mostra como um marco de amor persistente e compreensão mútua. Apesar das residências distintas, o laço entre eles se mantém sólido, alimentado por décadas de respeito e carinho mútuo. Assim concluímos a nossa exploração da vida amorosa de Julio Iglesias, especialmente focada na sua profunda conexão com Miranda Risburger. Ao longo dos anos, eles provaram que o amor pode florescer mesmo com distâncias e estilos de vida únicos. Eu espero que você tenha gostado desse olhar íntimo sobre uma das histórias de amor mais interessantes do mundo da música. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Se tiver alguma pergunta ou quiser sugerir um tópico para futuros vídeos, deixe um comentário abaixo. A sua interação é muito importante para nós. Obrigado mais uma vez por nos assistir e até a próxima. Mantenha o amor em suas vidas. E claro, continue sintonizado conosco para mais histórias que aquecem o coração e nos inspiram. Até a próxima!